Gracias de nuevo por la invitación. Hoy estoy representando a Aguinaldo Carvalho. Él tenía, cuando se marcó se marcaron las presentaciones, él ya tenía un viaje exactamente ahora en este horario, y ahí iba a tentar acompañar después que llegue al destino, pero no sé si ha llegado, no tengo noticias ahí. Entonces, tendré el placer de hablar sobre mejoramiento genético. No es mi especialidad, pero trabajamos juntos. En verdad, soy yo mismo que conducí un programa de mejoramiento con recursos genéticos, pero sí el programa de conservación genética, y como se trata de una especie bastante rústica, con un costo para hacer ese tipo de trabajo no muy alto, como otras mucho más complicadas, que exigen estrategias mucho más elaboradas y todo. Entonces, empezamos a hacer este trabajo y logramos éxito, ¿no? Como han dicho ahí. Claro, el clima en Brasil nos ayuda, ¿no? Tenemos mucho más florecimiento acá que en las zonas de origen. Eso es una curiosidad muy interesante. Y como Jorge habla, el clima acá es más caliente, pero no es exactamente altitude. La diferencia es que tenemos mucho más variedad en verano, 28 grados. Tenemos compañeros ahí de Santa Catarina que están nos acompañando, Marcelo Zanella y Carlos Coires. En 2013, por ejemplo, hubo nieve sobre las plantaciones de Aracátia. Eles pueden confirmar eso. Tuvieron temperaturas de menos 8 grados en esta zona. Pero cuando llega el verano, ahí tenemos temperaturas arriba. Y por eso la planta se estresa tanto a punto de emitir el escape floral. ¿Ves? Bueno, empezando entonces, nuevamente solo para puntuar una cosa importante. Yo creo que ahora nuevamente Colombia será el primer productor en cantidad de aracha en el mundo, porque Brasil está un poco estagnado por causa de cambios climáticos, de mercado, y ustedes están 14 milhares. Nuestros dados não estão atualizados, a pandemia nos prejudicou muito a captação de dados em campo. Vamos tentar buscar dados mais recentes, pero eu creio que se vocês cresceram, né, de la última tomada que hicimos, que eram uns 9.000 hectares, e aí Brasil era mais grande, pero eu creio que agora será Colômbia, não sei. ¿Está bien? Bueno, eso ya mostré ayer. Esta es una presentación que Aguinaldo ha preparado la base y yo puse algunos slides para complementar. Pues 5 provincias que tienen zonas de montaña con clima más ameno, regiones serranas, ¿no? Como decimos. ¿Está bien? Los usos de Aracate en fresco, 80% o más. Yo diría que más que 80%, 10% de procesamiento. Há muito para caminhar, e pérdidas pós-cosecha estimadas em 10%. Eu creio que talvez mais que isso, incluindo, às vezes, em El Plato também, infelizmente. Bueno, as cultivares principais, hoje, temos uma variabilidade muito grande. Quando eu plantava, né, quando eu produzia aracate nos anos 1990, era praticamente só a amarilha comum, muito pouco, eu não conhecia a blanca e a hoja morada, e depois que chegou a amarilha de Senador Amaral, era praticamente só a amarilha comum. Depois eram só duas variedades, e aí sim, começamos um trabalho de disponibilização de novas variedades, e aí hoje temos mais 3 variedades de Embrapa e 2 variedades de Epagre, de Santa Catarina, por isso SCS. Da província de Santa Catarina, há a empresa de investigação estadual que se chama Epagre. Temos 2 companheiros de Epagre nos acompanhando aqui. E o cultivar mais antigo, isso dispensa apresentação para a Colômbia, não é? Vocês a conhecem bem. Para os outros países, creio que tenham muito de amarilha comum. Aí em Puerto Rico devem ter também, e em Venezuela, sei que já tem. Mais tardio, há materiais mais tardios, mas um material aqui em Brasil com 10 ou 12 meses, amarillo intenso, um sabor muito rico, muito esquisito, muito forte, né? Muito própria para fritura, né? Para freír, né?
para a indústria, pero como é tardio e menos produtivo, não é o mais utilizado em Brasil. La Blanca é uma planta muito grande, com muito alta produtividade, um ciclo longo de 12 meses, tem uma característica interessante de resistência a nemátodos. Tentamos cruzar, pero não houve coincidência de florada quando hicimos acá em Brasil. Pero é uma fonte interessante para resistência a nemátodos. Raízes blancas, muito largas, com pouco sabor, com pouco aroma e pouco sabor, um pouco sem gosto. Há gente que diz que prefere a blanca brasileira, talvez seja diferente da equatoriana. Eu sei que em Equador, e provei allá, essa era muito boa. Pero a blanca que temos em Brasil quase não tem sabor. Outra cultivar importante, hoja morada. Havia uma zona que plantava muito dessa. Aqui está precoce, é uma característica muito distinta de parte aérea, pero com raízes cônicas, né? Não eram cilíndricas, raízes muito cônicas e de uma coloração amarilla muito clara. E o mercado brasileiro não lhe gusta muito. Aí sim, a Marília de Senador Amaral, com todas as características que buscamos, que é produtividade, precocidade, aspecto visual das raízes muito buenos. Ela tem um acabamento tanto em el ápice quanto em la base, né, em el destaque da cabeça, né, da cepa, como chamamos, e em el ápice também é um acabamento muito bonito para a venda. Né? Uma tolerância a nemátodos que é muito mais por la precocidade, 4 ou 5 meses já está formando as raízes, então escapa muito mais que outras variedades mais tardias. Né? Aí o Dr. Fausto dos Santos, que ha hecho o trabalho, que ha coordenado o trabalho de melhoramento hasta os anos 2003, 2003. Eu entrei em 2012 em Embrapa, ele estava afastado por motivo de saúde, está bem de novo, pero se afastou de Embrapa Hortaliças em Brasília e se cambiou a Santa Catarina. E aí eu assumi o trabalho com Aracate. Aqui já mostrei, ayer, é uma amarela de Senador Amaral, Marília de Senador Amaral, muito boa. Rúbia, de 2014, ciclo temprano, 9 meses em el frio. É comum cosechar com 8 meses e hasta com 7 meses. A planta de tamanho mediano é uma característica interessante. Miramos que algumas plantas mais pequenas nos permitem um adensamento de cultivo. Então, normalmente plantávamos 80 por 40, com Senador Amaral 70 por 30 centímetros, e podemos baixar isso para 25 centímetros, porque era uma planta mais pequena. É essa que produz como 50, 60, 70 colinos viáveis por planta, e já houve plantas em solos muito ricos em matéria orgânica com 100 colinos viáveis. Né? É uma planta muito produtiva, com potencial em torno de 45 toneladas por hectare. Aqui, os campos, né? Um material com bom acabamento também, com pequena, uma raiz que não é muito grande, muito longa, muito larga. Em Brasil, o mercado é interessante para mirar, para apreciar, mas o mercado le gusta raízes hasta 15 centímetros, muito porque se vende também em pequenas embalagens, né? Bandejas com 400, 500 gramas, mais ou menos, pequenitas. As raízes grandes não se adequam a isso. Catarina, com ciclo precoce também, 9 meses, 8 ou 9 meses, nunca com 7. Também é uma planta de porte mediano, não é tão pequena, né? E tem uma característica que é muito marcante, esta base do pecíolo branca e passando a violeta, né? Não é morada exatamente, passa um violeta, bem escuro acá. Né? Muito produtiva, hasta 50 toneladas por hectare. Aqui as plantas, né, com boa produção. Esta acarijó, que ha sido disponibilizada em 2018, é para um nicho de mercado. Como que entonces no se adecua muy bien al mercado convencional, que exige una apariencia, ¿no? Un aspecto visual muy lisa, ela não tem uma pele assim, pero característica culinária espetacular e produtividade absurda. Né? Um material precoce também, mira uma planta de Marília de Senador Amaral e uma carijó. É descomunal, é 5 ou 6 quilos por planta. Tá? É aqui com uma cosecha precoce, o que recomendamos, e aí com 2 quilos, 3 quilos por planta, mais ou menos.
de tamanho com 3, 4, 5 quilos. Há algumas absurdas. Essa aqui cresceu demasiado porque houve muitos problemas de perda de plantas. Não tolera calor nenhum, né? Aqui em Brasília não conseguimos produzir a carijó. Plantamos 100 plantas no início e cosechamos 10, 20 plantas máximo. As outras 80, 90% se pudrem. Solamente se pode produzir em zonas acima de 1.300, 1.400 metros de altitude. O máximo acá é 1.200, 1.300. Então, não é recomendada para Distrito Federal, só para o sul de Minas ou de Santa Catarina. Aqui outras plantas, essa em Santa Catarina, com os companheiros. Aqui estava Carlos, que eu he visto que está nos acompanhando, e Marcelo também. Estavam aí, nós outros hemos visto produções assim como na zona de Angelina. Mais de 100 toneladas, claro que aqui é uma parcela pequena, mas pero hemos visto cosechas equivalentes a 80 toneladas por hectare. Né? Esses são dois materiais super novos aí, disponibilizados no ano passado. Já estava em teste há alguns anos, os produtores haviam identificado uma antes Gigante Angelina, agora ha sido registrado com o nome Inca, SCS 380 Inca, um trabalho muito interessante dos companheiros de Epagre, manejo convencional, um ciclo temprano, porque se deixa muito tempo, se torna gigante demasiado e o mercado não lhe gusta muito, e também um pouco dura em el xilema, né? O anilho interno, ele se queda muito marcado quando passa de 10, 11, 12 meses, incluso às vezes com uma coloração morada interna que não é desejada em Brasil. Porque quando se cocina, o prato, né, se torna como que minamos arracate, le gostamos bem amarillo, né, um prato bem amarillo. A produtividade potencial também em torno de 80 toneladas por hectare. É comum ter plantas com 5 quilos por planta. É uma produtividade absurda. Outra que está produzindo demasiado, com 4, 5 quilos por planta, é coqueiral, um material muito interessante, se assemelha à Catarina, mas tem características aqui um pouco distintas também, incluso de pele também de raízes. E ao princípio eu pensava se seria a mesma, com um comportamento diferenciado, que não, parece que as outras, Marcelo pode nos complementar, claro, agora ou depois, se quer falar agora também, pero ou se não depois para complementar estas colocações sobre esses materiais, falar um pouco mais deles. São materiais muito recentes, que han sido registrados em novembro do ano passado. Os objetivos de nosso programa, né, además da manutenção, que é muito frágil em Brasil, é comum perder plantas. Nunca he visto uma planta com mais de 18 meses acá, ela se pudre quando vem o segundo verano, e fazer melhoramento sempre pensando principalmente em tropicalizar um pouco mais, para expandir as zonas que temos disponíveis para plantio, e também alguns nichos de mercado, indústria, como Johanna falou aí, para a Colômbia, para os colombianos, para cá é uma demanda crescente também. Aquelas flores, que para nós é muito comum. Há campos, eu não tenho uma foto, é curioso, mas já ele ligado em um campo completamente tomado por floração, incluso é difícil, é prejudicial para a produção, mas para nós que trabalhamos com melhoramento é muito interessante. Então, para expressar o potencial, claro, la cultivar, pero sempre digo que a amarilha comum é um material muito interessante, a amarilha de Sinodar Amaral tem um potencial incrível, e se não tomamos os cuidados básicos de boas práticas agrícolas, não adianta, não é solamente lançar materiais novos, porque dentro de 5 anos perder o potencial produtivo. Então, aí sempre trabalhar também na fitotecnia, né?
fisiológica. Nuno, sua apresentação travou. Enquanto o Nuno volta, posso falar das duas cultivares de Santa Catarina? No se te fue el audio. Aí está. Está mirando aqui? Voltou, Nuno. Opa. O sinal está muito fraco hoje. Como trabalhamos na zona rural, né? Bueno, eu falava aqui que a importância de manter sempre as boas práticas agrícolas, porque senão nós trabalhamos na investigação, disponibilizamos variedades com alto potencial produtivo, pero depois de 5 ou 10 anos perdemos o potencial produtivo por práticas básicas de cuidados básicos, de colinos, de enfermedades, de riego e de fertilização. Certo? Senador Amaral não produz como 10 anos atrás, e já miramos uma queda de produção em Rubi e Catarina disponibilizadas há 8 anos. Então, senão fica muito difícil para nós na investigação trazer esta contribuição. Aqui as instituições parceiras em este processo, Incaper de Espírito Santo, nós em Embrapa, Imater em Minas Gerais, CAT em São Paulo e EPAGRE em Santa Catarina. Os melhoramentos no método mais básico de introdução, então, amarília de Carandaí, amarília comum e hoja morada. Me escutando? Ok? No estamos viendo la presentación. Ah, ok. Porque aqui apareceu um sinal de que estava sem internet. Bueno, então, vocês têm uma variabilidade muito grande de la heterosis, né? De los híbridos, del cruce entre plantas, entre uma pequena coleção, ok? Pero com isso logramos êxito muito grande também. A fuente de amarilha de Senador Amaral ha sido campos comerciais, e eu creio sempre que ha sido um pólen ou de uma blanca ou de uma hoja morada em um ovário de uma amarilha comum, certo? Que houve uma suerte muito grande, porque em anos e anos de trabalho de Dr. Fausto dos Santos, que era muito competente, só logrou êxito de obter uma variedade com vigor, certo? Então, eu creio que ha sido o vigor híbrido, por acaso, um pólen de algumas poucas plantas de blanca ou de hoja morada. Mas é uma hipótese, né? Talvez com marcadores moleculares podemos investigar isso. Então, hacemos todo o trabalho de coleção de semillas, germinação, evaluações iniciais, em campo primeiro em Embrapa, depois em áreas de produtores, hasta chegar a uma validação participativa e fazer o registro de cultivares e lançamento para produtores. Aí, nós cambiamos, digo, Nuno coordenando, pero com os companheiros de aqui do melhoramento, com Agnaldo, com as pessoas também de pós-cosecha, com Neide Botrel, que nos ajudou, em fitossanitário, algumas pessoas também. Então, nós estabelecemos a estratégia de fazer policross, né, um policruzamento, porque aí já teníamos um pouco mais de variabilidade. La blanca, la hoja morada, amarilha comum e a amarilha de Senador Amaral. Eram 4 variedades. E aí logramos muito mais êxito, temos disponibilizado já 3 cultivares e temos mais 3 em vista, mais ou menos, para nichos de mercado.
Entonces, la colección de semillas, pero ahora podemos, sabemos cuál es la madre, pero no sabemos de dónde viene el polen. Entonces, se puede trabajar con familias de medio hermanos también, ¿no es? Y las evaluaciones son más o menos mucho más grandes desde el primer ciclo y un porcentaje de éxito mucho más grande también, ¿cierto? Aquí la misma foto de ayer, Mario es nuestro asistente, nos ayuda con el mejoramiento también, con sus percepciones de investigador también. Esta es una primera evaluación en 2011, ya en el segundo año de semilla. El evento es hasta mediodía, ¿verdad? 2 de la tarde. Hay un primer año de A las 2 evaluación junto a los agricultores. Aquí mira que con los campesinos hacemos a veces lo que no es ideal en la investigación formal, pero una línea continua, porque es muy difícil establecer un delineamiento estadístico en un campo comercial. Entonces ponemos una línea continua para evaluar los materiales. Y ahí, solo para mirar algunas áreas de producción, el diálogo siempre con los productores, sempre, não vou mirar tudo isso, mas sempre a Carijó sempre muito produtivo, isso já em áreas de produtores, já, certo? Senador Amaral, em torno de 25. Nuno, tá me ouvindo? Sim, estou. A sua apresentação, ela caiu e não voltou mais. Lembrar. Share screen. Isso que você mora na capital brasileira. Rapaz, agora voltou a apresentação? Voltou na Inca. Caramba, estou falando aqui à toa. Pois é, mas eu queria era aqui, ó. Peraí. Agora voltou. Sim, vai passando. Mas... Desde aquela hora ficou na Inca? Sim. Aqui. Aí? Tem esse slide? Daí para frente a gente não viu mais os slides. Ok, então eu falei de Inca, de Epagre e o outro material de Epagre, pero me escutaram todo, não é? Até aí mais ou menos, porque estava bem difícil de ouvir. E agora está bom. Está, Nuno. Ok, então esse é outro material muito produtivo de Epagre. Não, esse é Inca e aqui Coqueiral, outro material muito produtivo de Epagre, com alguma similaridade com Catarina em aspecto principalmente da parte aérea, pero com algumas pequenas diferenças morfológicas, ok? Potencial produtivo muito forte, de 60 toneladas por hectare, talvez mais. E aí sim, nosso objetivo em el programa manutenção da germoplasma. Passando? No le hagas corretear al Oye, no le hagas renegar a la señora. Oye, bueno, ¿no? Seguindo entonces, manutenção do banco e melhoramento de Aracátia. Vou passar aqui. Esse ponto é muito importante. Não adianta para nós, melhoristas, lançar variedades novas com alto potencial se os cuidados básicos não sejam atentos, né? Com plântulas de qualidade genética, fisiológica e fitossanitária, com controle de malezas e plagas, principalmente, enfermidades, principalmente. Travou novamente, Nuno. Utilização equilibrada. A marília de senador ha sido disponibilizada há 20 anos atrás, 24 anos. Puta. Travou? E agora? Voltou. Bueno,
Entonces, la importancia de las buenas prácticas agrícolas para mantener el potencial productivo de la variedad. Marília de Senador Amaral producía mucho más que hoy. Y ya miramos para Rubia y Catarina una queda de productividad de hace 8 años atrás. Las instituciones parceras, en todas las provincias, 4 provincias, el mejoramiento primero de introducción de material, con la variabilidad existente está en los Andes, en Brasil, muy pequeña. Después, la colecta de semillas botánicas en campos uniformes. Eso ha sido el primer paso en Brasil. Y después, con Polycross, tuvimos mucho más éxito, una porcentaje mucho más grande de éxito, porque ahí sí había un poco de variabilidad genética y cruzamientos entre plantas distintas, podendo expresar el vigor híbrido. Antes había una endogamia muy fuerte. Ahí Mario, nuestro asistente, que es también investigador, un primer año de evaluación en Brasilia, después con los campesinos. Mira la diferencia de vigor, un mismo momento de plantio, todas las variedades nuevas superiores. Y repara que aquí tenemos asa, que es la misma de afuera, pero con buenas prácticas agrícolas está más grande, está con más vigor que el material de los campesinos. Eso porque mantenemos aquí en el Centro de Investigación buenas prácticas agrícolas. ¿Okay? Y estos 4 materiales que han sido testados desde 2011. Los testes con los campesinos, voy a pasar directo, las evaluaciones de productividad, los testes en lavadores también, siempre en diálogo con los campesinos, los productores, algunos más empresariados. Aquí, Raúl María, de la Extensión Rural. Bueno, voy seguindo. Este pasei ayer em cultivo orgânico. Isso é interessante porque é uma demanda crescente em Brasil. Resultado sempre muito, de 20 a 30, 50% superior para a Rubia e Catarina, comparativamente a Marília de Senador Amaral. E de Carijó, né, como 100%, o dobro, ou hasta mais que o dobro de produção. Então, era isso, perdão por a internet, hoje está terrível acá, estamos em uma zona rural do Distrito Federal. Perdão se o sinal de internet se quedou por alguns momentos. Muchas gracias, de nuevo, em nome de Agnaldo e em meu nome, por favor. Estamos à disposição aí para questionamento. Muchas gracias.